Saudações alvinegras! Este é o Corinthians. podcast Irmandade Corintiana número 137. E aqui do meu lado direito está o grande barbudo Ícaro. E aí, Ícaro, beleza? E aí, Ô, profeta. tudo bem? Bom, começa o podcast aí, é o seguinte, vai falar obviamente de futebol. Eu queria mandar um abraço pra todo mundo aí de Minas. A Irmandade tá com vocês, força, enfim. Foi um fim de semana bem triste, né? Então não dava pra não falar sobre isso, só queria mandar um abraço. É isso aí, e aqui do meu outro lado direito sempre não, porque no podcast passado você não estava Não aqui. Tava zoado, ainda tô. Fugi. Pediu mais uns dias de férias. É, que eu achei que as férias estavam curtas. Né? Bom, tem gente que não vai reclamar de jogador fazer um corpo mole. Então, exatamente. Teoricamente. O pior é que eu reclamei disso no jogo, né? Mas salve, tô de volta aí. De volta aos trabalhos aqui na bancada da Irmandade. Bom, para começar esse podcast 137, vamos falar da chegada do amor, né? Love is in the air, já O diria Império do Amor poeta. voltou, né? Love is in the air. O Wagner Love se acertou lá com o time turco. O Corinthians já tava tudo acertado, né? É. Mas faltava se acertar lá com o time turco, se acertou. Estavam essa devendo semana. uma grana pra ele, né? É, parece que chegaram lá num consenso, é uma grana boa que estavam devendo pra ele, e o Wagner Love não é de sair com dinheiro a receber, né? Como ninguém devia ser, mas ele mais do que outro jogador, enfim. Mas chegou, já foi anunciado pelas redes sociais do Corinthians, o Wagner Love está de volta ao Corinthians. E o que vocês acharam do Love, dessa volta do amor ao time do Corinthians? Cara, eu sou super a favor, assim, eu acho que o Love, vamos relembrar um pouquinho do passado dele no Corinthians, né, ele começou meio oscilando e tal, e depois engrenou pra valer, né. O começo dele foi bem ruim. Mas Mas não foi tão ruim quanto o melhor momento do Roger, por exemplo. Ah, bom. O pior verdade, momento do é Love é melhor que o Não, melhor. pera aí, a gente tá falando de futebol, cara. Vamos continuar falando de futebol, né? Vamos. Então eu acho assim, dado o momento dele, ele saiu, foi pra Europa e tal, ele é um cara que vem pra somar, assim, não consigo enxergar o Love, por exemplo, um cara que vai vir pra ficar em departamento médico e tal, e sem jogar, eu acho que ele vem pra somar. Vejo como muito positivo, porque assim, nosso melhor momento, como você disse no ano passado, cara, a gente não tinha um Love, porque tinha Roger, Jonatas, enfim. Não tinha nem meio. Nem meio, o Matheus lá É. que já saiu também, enfim. E agora, cara, a gente tem o Bozelli, tem o Gustavo, que tá aparentemente numa fase boa, vem o Love, então assim, você vê opções. Eu falei sobre isso na semana passada, você vê que o Corinthians agora passa a ter opções de centroavante. Isso é muito raro nos tempos atuais do Corinthians, né? verdade. E uma coisa que eu achei engraçada, quando o Love veio a primeira vez pro Corinthians, né, cara? Eu lembro que logo que ele chegou, foi uma desconfiança danada. Eu, inclusive, tava tipo, puta, cara, o Love, bicho. Sabe, fiquei meio assim. Ele teve aquele começo esquisito dele, depois engrenou e aí, pô, conquistou todo mundo lá. Até que, e eu falei, pô, agora ele vai voltar pro Corinthians, vai voltar. Tipo, pô, ó, o Love tá chegando. E, cara, bicho, toda vez que eu vi uma publicação lá, o Love tá chegando, tem um monte de cara cornetando. Eu falei, pô, bicho. De cara cornetando. O cara parece que o cara não lembra. Nem o cara sei se a gente vai retomar cornetada aqui, pelo time. Não tô falando que o cara é um gênio da bola, mas é um cara que, pô, já fez uma história no Corinthians. Se você tiver, por exemplo, o Carille comentou ontem que a ideia dele é jogar com o Love, mais Bozelli ou Gustavo. Então o Love sendo um segundo atacante, né, do lado do centroavante. Isso é muito legal, faz tempo que o Corinthians não tem uma dupla assim, né? O Corinthians há muito tempo joga nesse esquema 4-3-3 ou 4-5-1, alguma coisa assim, que tem 2 pontas e um cara fixo. Às vezes tem 2 atacantes, lá você povoa o meio ali, deixa o meio, enfim, mais encorpado, talvez com Jadson e Sonoso, é mais opção, cara. E aí você pode mudar ao longo do jogo, buscar novas alternativas. O 9 tem essa possibilidade, ele pode fazer o 9 de verdade, apesar de não fazer um 9 diferente do 9 que é o Bozelli ou o Gustavo, né? Ele pode fazer esse atacante mais pelos lados, que é por onde o Carille imagina utilizar o Love, e foi goleador por onde passou. Acho que no Corinthians ele teve aquele início ruim, mas depois ele foi artilheiro do Corinthians no campeonato, ele fez o gol que deu o campeonato em 2015. Sim. E naquela fase final ele marcava o gol todo jogo. E agora tá voltando pro Corinthians já numa fase bem final da carreira, imagino. Ele já tá com 34 anos, se não me engano, fechou por 2 anos. Então até os 36, quer dizer, a gente não sabe quanto mais ele vai jogar depois dessa passagem pelo Corinthians. Mas ele foi goleador por onde passou, então a gente espera que ele continue sendo assim. Sim. E aí, o Corinthians que teve uma seca de gols, uma seca de atacantes, os atacantes que não sabiam fazer gols, agora tem pelo menos 3 que se mostram confiáveis, né? O Bozelli e o Love com um histórico incontestável de gols por onde passaram,
E o Gustavo, que artilheiro do Brasil ano passado, e mostrando essas 3 primeiras partidas, marcando 2 gols, mostrando personalidade, mostrando vontade e tranquilidade pra fazer coisas que ele não Se contar o fazou. amistoso do começo do ano, são 3 gols em 4 jogos, Sim, né? tô falando de jogos oficiais, né? Mas... Sim, mas... O cara jogou 4 e fez 3 gols. Sim. Então, é uma perspectiva muito mais otimista, é uma mudança obviamente. gigantesca para Sem quem dúvida. estava com o Roger e Jonatas, e a torcida pedia o Matheus Matias lá, que a gente nem sabe o que ele pode produzir, né? Não, e a nona, foi a nona, se não me engano, a nona contratação pra temporada, né? Isso. Cara, se a gente pegar no passado, os reforços que chegaram no passado, pelo amor de Deus, não dá pra comparar, né? É E o que verdade. eu E acho na legal- teoria ainda tem a novela tá rolando, mas tem a possibilidade de chegar a 10ª contratação, que é o Arana, que aí, Andrés pô... falou sobre isso. Mas o que eu acho legal também, até aliado ao que você tá falando, é que são reforços que não é. Você não vê que o cara tá chegando e. Sabe, o Bozelli chegou e estreou ontem. O Ramiro já começou a titular, tornou-se a titular. Independente se os caras. Manuel deve estrear O quarta-feira. Manuel deve Sim, estrear. Então, assim, você não vê que os caras estão vindo. Pô, o cara tá acima do peso, tem que fazer um recondicionamento, não sei. Não, Tô bem tá pra chegando, jogar já bola, tá jogando, cara, entendeu? Então, isso é importante, né? O cara pega desde o começo, né? Mas é bom fazer essa ressalva, quer dizer, o Love já se foi anunciado, já colocou rede social e tudo mais. Ele desembarcou no Brasil, acho que ontem, né? Todo mundo fotografou ele no aeroporto. Ele não se apresentou ao Corinthians, deve acontecer essa semana. Aí ele vai fazer testes e tal. Enfim, ainda vai demorar mais umas 2 semanas aí, eu acho que pra ele entrar em campo de verdade. Mas vamos aguardar. E o que o pessoal tá comentando aí do Love, tá falando, enfim? O Lucimar Fernandes tá me falando, o Corinthians não precisava do Love, precisava sim do Arana. Eu acho que o Love vai somar. Eu acho que É uma vem coisa somar, independente, não é que vai chegar o Love e o Arana Sim, vai, não, e outra, pela chegada dele tá esquecido, não. eu acho, o Corinthians continua atrás do Arana. Eu acho importante isso que o Corinthians fez de literalmente oportunidade de mercado. Se você for pegar o Bozelli, o Love e o próprio Gustavo, que não deixa de ser, né? Tinha contrato, mas voltou por empréstimo. Todos eles, o Corinthians não teve um gasto absurdo. teve custo, então, assim, exatamente. veio pra somar, entendeu? Acho que eu entendo vocês falarem, putz, precisava mais de um lateral esquerdo do que um centroavante, mas ao mesmo tempo, se tá no mercado a oportunidade não tem um gasto absurdo, eu acho que eu não vejo problema em trazer, não. No caso desses três, não teve gasto nenhum, né? Exato. Deve pagar uma luva pro Bozelli e pro Love, mas não teve empresário Sim. no meio, não teve outros clubes no meio. Teve né? passe pra comprar. Não teve nada enfim. disso, né? E eu acho que é interessante, são 3, como a gente já falou aqui, 3 goleadores. E a chegada do Arana, não é que chegou o Love e agora não veio o Arana, não é isso. Sim. Em nenhum momento disso. A diretoria, inclusive, diz que continua atrás do Arana, tá aguardando a resposta do Sevilla. E tem esse lance, né? O próprio cara, ele já deu entrevistas falando que ele considera que o time tá em pré-temporada ainda, Isso. né? Ele voltou Então- a falar na coletiva de ontem. E é verdade, quer dizer, tem 20 e poucos dias que o Corinthians voltou de férias. Sim. Quer dizer, E com o jogador chegando ainda. o jogador aí, chegando ainda. Então, o ideal, normalmente, é pelo menos ter 30 dias Sim. só de preparação física. Até por isso esse revezamento que aconteceu nessa última partida contra a Ponte, né? Pra não forçar, o cara agora tá porque- chegando de férias agora, já Os botar jogadores pra... que vinham jogando É. puderam, de repente, se preparar melhor fisicamente, ter um descanso físico também dessas partidas, mas se preparar, fazer testes físicos e tudo mais, e os outros que estavam fazendo esses testes começaram a jogar também. Então, Acho que é prudente o cara fazer isso, porque, vamos ser sinceros, o Paulista é super legal, o Corinthians tem uma baita identificação com o Paulista, mas o Paulista há muito tempo se tornou esse torneio preparatório Sim, pra sim. temporada. Não, hein? é verdade. Preparatório, entre aspas, obviamente. Porque o calendário tá absolutamente inchado, esse ano ainda mais a Copa sim, América, sim. né? Então... Aí volta a velha discussão, pô, o Paulista vale todo esse o- baita esforço pra começar a temporada 16 de janeiro, sabe? Os caras- se o Corinthians chegar, e a gente espera que chegue em todas as finais possíveis na temporada, vai beirar 80 partidas no ano. É muito muita jogo. coisa. É muito jogo. Muita coisa. É muito jogo. Então, claro que tem que haver um revezamento, claro que tem que se poupar alguns jogadores nesse E até nesse nisso a sentido. chegada do Love é importante, cara. Você tem que pensar que são muitos campeonatos, muitos jogos, e se você conseguir manter o nível, sei lá, vai o Love, depois joga o Bozelli, depois joga o Gustavo. Claro. Pô, Eu acho que ótimo, você mantém o a nível e intenção não mantém é- os caras estourados, Sim. né? A intenção é essa, né? Você tem 3 jogadores que você confia que fazem gols, que você pode, de repente, descansar o Love, que é um pouco mais velho, ou o Bozelli também, deixa o Gustavo jogar uma ou duas seguidas, depois uma partida mais importante, coloca o Bozelli, ou coloca... Enfim, Claro.
Dá pra fazer esse Podia ter isso Não, em todas as Tem o posições. lance, todo mundo sempre fala, depende de fazer um estadual um pouco mais enxuto, enfim. Sim. Mas eu acho que, sei lá, cara, tem a tradição do estadual ali, cara, e é muito importante pros outros times. Eu não tô falando pro Corinthians. Não, total. Eu gosto do Paulista. clubes Eu do acho interior Sim, e tal. é lógico, importantíssimo. Não, eu gosto do né? Paulista. Eu defendo o Paulista. Eu acho que poder, mas é óbvio que tá apertado de data, porque a CBF é uma palhaçada. Então, o que eu poderia fazer, por exemplo, é acabar com a Copa do Brasil, que não serve pra nada. Né? Tipo, Lima do campeão do negócio. A gente tá falando do Paulista, ele Não tem consegue nada, algum velho. jeito de Não colocar tem nada, a Copa do velho. Brasil. Vai liberar a data, bicho. Não, e a Copa do Brasil é que paga o maior prêmio. Mas tá? não vale nada, é porcaria. Vale Eles 50 milhões. eles só dão dinheiro porque Mas não vale nada. eu tiro meu chapéu. Como você consegue colocar o assunto? Ele tá falando do Love e do Paulista. Mas você é mandou a Copa verdade, do pô, Brasil. bicho. Precisa liberar a data no ano. E o pessoal comentando aí, Gibson. E tinha muita de que. Tinha pelo menos umas 3 pessoas comentando. Agora eu passei já os comentários aqui, mas falando que a gente precisa melhorar a criação. Que lá na frente com o Love, com o Gustavo e com o Bozelli, ele já tá com o programa meio. Eu acho que é uma encaminhado. questão de se ajustar esse meio campo e a gente percebe isso, mesmo que o Corinthians ainda tem uma certa dificuldade. Eu acho que a gente tem o começo do ano bom do Jadson, mas a gente também não pode contar só com ele. A gente espera outros jogadores. Eu gostaria muito de ver o Ramiro um pouco mais pra frente. Ele tem jogado de volante. Eu gostaria de ver ele ao lado do Jadson ali na criação. Ele tem bons números de assistências pelo Grêmio, jogando mais próximo ali da área. Vamos aguardar. Acho que ele testou nesse jogo da Ponte o Pedrinho e o Vital na criação ali. Eu acho que o Vital participou um pouco mais, o Pedrinho até participou da jogada do gol do Corinthians contra a Ponte, mas teve uma partida... Foi uma boa jogada. Mas, foi uma bela jogada, mas o Pedrinho no geral teve uma partida apagada. Eu esperava um pouco mais de participação dele, enfim. O que eu acho é que, assim, até falando especificamente do Arauz, do Vital, por exemplo, eu não acho que tenham que ser gênios, absurdos e tal, mas o mínimo que você espera é um pouco de participação, alguma sem coisa, dúvida. algum brilho a mais que aparentemente não teve. Acho que o Vital também se enquadra nisso. Ontem, enfim, vi um pouco do Vital, achei meio, beleza, o cara tá lá, se tivesse outro cara, X, entendeu? E eu acho que é importante agora, talvez, o Carille ter esse trabalho de tirar isso desses jogadores. Talvez a mudança de posicionamento do Arauz. O Sornosa, por exemplo, é óbvio que é começo de temporada e tal, mas eu lembro que a torcida do Fluminense falava um pouco disso, né? Dele ser um cara meio apagado às vezes e tal. E meia, cara, a posição de meia, Vital, o Arauz, o Sornosa, é uma posição que, assim, tudo bem que o cara é um passe às vezes que define, mas você precisa ver essa fagulha, né? Que, claro. por exemplo, o Jadson faz. Né? O Jadson tem aparecido Então acho que o Carille vai ter um poder decisivo grande dentro desses jogadores que ficam meio que barrigando assim na partida, sabe? Você, por um tempo, você nem ouve falar do cara. Sobre o Vital, o Carille tem dito nas entrevistas que tem muita esperança de trazer o futebol dele de volta, que quando ele estava no Corinthians, um ano atrás, né? O Vital passou pela melhor fase dele, é verdade, né? Ele que fez a jogada, por exemplo, que deu o gol pro Rodriguinho na final do Paulista do ano passado. E ele espera um pouco mais do Vital, sim, e ele acha que ele vai conseguir tirar um pouco mais do garoto. E aqui o grande Tolói fazendo uma pergunta pra você, Gibson. Você acha possível jogar de forma mais ofensiva em alguns jogos com 3 atacantes? Love, Bozelli e Gustavo? Cara, eu acho que isso não é cara do Carille, não. Eu acho que o Carille não vai arriscar 3 atacantes, não, cara. Não só isso, você tem que fazer isso se for, cara, um time muito fraco tecnicamente, com uma defesa que não oferece perigo. Exatamente. Porque você tem que pensar assim, você vai botar 3 atacantes pra jogar, você vai descompensar o meio campo, né? Provavelmente. Então, você tem que pensar nesse equilíbrio. Você tem que estar jogando contra um time que tem o Jonathan de atacante. Aí você pode jogar 3 atacantes. Só na Alemanha. Não, eu acho que de repente... enfim, num mata-mata, o Corinthians tá perdendo, precisa marcar gol. Sim, Aqueles 15 minutos finais, aquele abafa, precisa vai até o Cássio. Aí acho que ter opção pra você desenvolver ao longo do jogo, tudo bem. Puta, você bota 4 atacantes. Já teve jogo ano passado que o Corinthians botou 4 atacantes lá. Então... De início, dificilmente a gente vai ver. Eu acho bem difícil. Esse ataque de 3 goleadores aí que o Tolói tá falando. A gente tem que falar um pouco das partidas que o Corinthians jogou essa semana. O Corinthians passou pela quarta-feira já. Passou pelos times campineiros, né? Perdeu do Guarani lá em Campinas e ganhou da Ponte aqui na Arena, como o Icarão falou aqui, a primeira vitória do Corinthians no ano. Nos 2 jogos a gente elegeu o Gustavo como craque da partida. Aí o Corinthians começou ganhando a partida do Guarani, levou a virada, né? Mas foi um jogo que o Corinthians jogou realmente muito mal.
do início Jogou ao bem fim. no começo. Até marcar o gol. 8 minutos. 8 minutos de jogo. Até marcar o gol. Depois jogou muito mal e tal. Essa partida contra a Ponte, o Corinthians fez um primeiro tempo muito ruim e só voltou a jogar bem quando o Carille colocou os jogadores considerados titulares, né? O Fagner e o Jadson especificamente. O Jadson chegou já em dois, três toques, já colocou gente na cara do gol e tal. E o Fagner a mesma coisa. O Fagner tá começando o ano muito bem, né? A gente tem falado pouco dele. Tá chegando forte, mas né? ele tá chegando muito bem nesse início de ano. E é importante tá em forma, ele estar tá bem, porque ele é um líder, né, cara? Ele Sim. estando bem, ele é um cara que Pelo menos define metade desse lado a coisa anda, porque do lado de lá a coisa tá feia. Porque né? do lado de lá a gente tem uma certa dificuldade com o Avelar, né? Então é importante o Fagner estar bem. O que vocês podem falar dessas partidas que vocês conseguem tirar de interessante aí? Não, olha, nessa primeira partida especificamente lá, a gente jogou literalmente 8 minutos, marcou o gol e em seguida parou de jogar, cara. Ficou ali esperando o Guarani atacar. Eu vi o comentarista na hora falar isso, depois eu vi durante a semana outros Corinthians comentando comigo também. A galera tem um trauma disso. Era aquela história que o Corinthians marcava um gol e parava de atacar. Ele ficava ali, 1x0 tá bom, vamos segurar esse 1x0, ou então vamos esperar o cara atacar pra gente fazer o contra-ataque. Parava de jogar o jogo, né? E agora, com a volta do Carille, é muita coincidência que, sei lá, aconteceu a mesma coisa. Então tem muita gente falando, será que vai começar de novo aquela história? Será que isso aí é uma marca dos times do Carille? A diferença é que o Corinthians sabia se defender e não levava gols. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Nessa partida levou 2 gols. Esse é o ponto que eu me apego. Eu acho que pra começo de temporada, eu sei, o time ainda não tá 100% fisicamente, blá 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 blá. Mas, cara, tá tomando muito gol e a bola aérea sempre, né, cara? É impressionante, né, cara? Eu não consigo entender. Entra técnico, sai técnico, entra zagueiro, sai zagueiro. É sempre bola aérea. É muito difícil você ver um gol do Corinthians assim, os caras trocando passe, tal, chegou na área, chutou e é gol. É quase sempre bola aérea, sim, cara. Sem dúvida. E assim, o cara, ele é um cara aparentemente especialista em defesa, aparentemente, digo porque na época que ele era assistente, ele cuidava até da defesa dos times, mesmo com o Tite, com o Mano, enfim. E na época que o Corinthians, no negócio da quarta força e tal, ele estruturou bem essa defesa pra depois pensar no ataque. Ele sempre falou isso. E quando ele chegou esse ano, ele falou isso também. Quando ele estava tomando muito gol, que ele ia estruturar lá atrás e depois montar lá na frente. Curiosamente, a gente tem marcado gol com o atacante, que é o Gustavo, mas a defesa continua tomando muito gol, cara. Então, é uma coisa a se pensar. A gente tá falando de 3 jogos aí. A gente tomou 3 gols, né? Sim. 2 do Guarani. O único jogo que a gente não tomou gol por enquanto foi esse jogo contra a Ponte. Da Ponte. Nos todos os outros jogos a gente tomou pelo menos um gol, que é muito. O segundo gol do Guarani, cara, por mais que tenha, pode falar, tal pessoa podia ter mais. Mas, cara, o mérito pra mim foi do cara. O cara acertou um chute ali que nunca mais acerta a carreira dele. Aliás, no jogo ele não veio fazer nada, aquele cara. Ele tinha tava errando tudo. E, meu, tava aquele chute vaiado, foi aquele que ele nunca mais acertar, né? Nunca mais vai acertar, bicho. Então ali não dá pra reclamar de que, poderia ter marcado. Bicho, foi um puta lance do cara, bicho. O cara fez uma baita jogada, velho. Às vezes o mérito do cara não é uma cagada da defesa. O primeiro gol foi uma cagada da defesa, cagada absurda. E segundo gol, pra mim, o Cássio não tinha o que fazer. O cara puxou pro lado, virou, meteu a bola no milímetro ali. Tchau. E eu acho que falta pro Corinthians essa sede de querer matar o jogo, talvez. Porque você abre uns 2x0 ali contra o Guarani, mesmo fora de casa, você já dá uma tranquilidade mais... Entendeu? E o Corinthians tomou uma virada, cara, em 6, 7 minutos. Um gol atrás do outro. E o time tava muito lento. Mesmo depois que o Guarani tinha virado, que até de certa maneira parou um pouco a pressão, sabe? O Corinthians igualou o jogo. Mas ele tá jogando muito devagar, cara. Muito sem vontade de jogar, sem alguém que fizesse um facão ali, passasse correndo pra receber o lançamento na frente. E foi aquele passinho de lado. Você vê a posse de bola, 70%, não adianta nada ficar fazendo passinho de lado. Eu prefiro ter menos posse, ser mais eficaz, do que ficar ali tocando de lado e não fazer nada. Não, e aí, sei lá, óbvio, são outros tempos, mas você puxa pela memória, o Parreira, por exemplo, era um time que adorava ficar virando a bola. Só que eles faziam isso exatamente pra ter uma efetividade. Você ficava virando a bola pra entrar dentro da área. O Corinthians não tem efetividade, ele só tá virando bola e já era. Aí não se acertou. E tem pessoal comentando aí, Gibson. Bruno, aqui, Porte de Almeida, falando que se o Arana não vem, temos que esquecer essa novela e dar valor. Cadê aqui? Porque já é nosso. O Carlos Augusto joga muito bem, é um jogador muito promissor. Ele falou em outro comentário aqui pedindo pra gente comentar sobre o Carlos Augusto. Realmente, a gente. Isso. Ano passado, quando ele surgiu também e tal, que ele jogou, a gente já defendia, né? Ele ganhou a posição do Avelar no final da temporada. Sim, E eu acredito, a gente conversou também sobre isso, se ele não estivesse na seleção,
é possível que ele começaria a temporada como titular. Bem possível. O Beto Egito também tá sempre com a gente aí, falando que o Carlos Augusto tem sido titular também, mandando um salve pra gente. Abraço aí, Beto. É que o Carlos Augusto tá na seleção sub-20, né? Ele não tá nem jogando nem tá treinando com o Corinthians nesse momento. Então ele precisa terminar. A seleção sub-20 tá disputando um torneio e tal, enfim, ele precisa ser eliminado, ou ganhar, sei lá, terminar a participação brasileira. Voltar de fato, né? Nesse torneio, pra ele aparecer e ele voltar pro Corinthians, pra ele se reintegrar no elenco e ganhar uma chance. Eu acho que ele deve ganhar uma chance com o Carilha, até porque ele jogou bem quando ele apareceu, né? Olhando essa partida contra a Ponte, quer dizer, o Fagner entrou... O Léo Santos que estava na lateral direita, eu não acho que o Léo Santos improvisado ali, levando em conta que ele estava improvisado e tudo mais, não acho que ele tenha feito uma partida ruim. Mas na hora que o Fagner entrou, mudou completamente, né? Ele dava opção e tudo mais. E a gente tem do lado esquerdo uma nulidade ali, o Avelar, que não dá essa opção, que não sai e tal. Eu até acho que o Avelar, defensivamente, tá ok, mas a parte ofensiva ele tá deixando a desejar. E eu acho que aí, de repente, se a gente tendo opção ali, seja o Arana, o Carlos Augusto e tal, a equipe vai começar a se mexer mais, né? Vai ter os dois lados mais fortes. Porque o time fica capenga, ele fica só indo pra um lado, sempre pra um lado. Pra dar um retorno só pra Graça Dantas Medeiros, ela falou, não entendo por que não contrataram o Rodriguinho de volta e contrataram o Wagner Love. Acho que são situações bem diferentes, Graça, porque o Rodriguinho, enfim, foi comprado, né, pelo Cruzeiro, uma puta bala, a diferença do dinheiro financeira é gigantesca entre uma contratação e outra. E o Wagner veio sem o Corinthians pagar nada, ele só pagou pelo contrato com o Wagner Love e tal. São circunstâncias bem diferentes. O Rodriguinho não tinha como Corinthians trazer, e nem acho que era o caso de gastar uma grana absurda pelo Rodriguinho agora. Enfim, essa semana passada, na verdade, também já aconteceu. Semana passada, a eliminação da Copinha, né? O Corinthians foi eliminado pelo Vasco. Sim. Na Copa São Paulo. Nos pênaltis. De futebol júnior nos pênaltis. O Corinthians estava perdendo, quer dizer, começou o jogo meio desligado. 20 minutos estava perdendo por 2-0, conseguiu empatar e ele na disputa de pênalti acabou sendo eliminado. Mas a impressão que ficou para mim foi boa. Acho que o início do Corinthians foi meio titubeante ali na fase de grupos. Uma hesitação. Mas depois o Corinthians meio que se acertou e fez boas partidas. Encontrou um time que jogou mais do que o Corinthians, essa é a verdade. O Vasco jogou mais do que o Corinthians nessa semifinal. Pelo jogo, o Vasco no segundo tempo era pra ter ganhado do Corinthians. No tempo normal. No tempo normal. E a meninada mostrou muita raça, muita vontade pra conseguir esse empate. O Corinthians perdeu um gol, né? Não, perdeu. O Natan perdeu aquele gol era gol pra classificação, bicho. Aquele era gol pra classificação. Mas o nosso goleiro também no final da partida, já nos 40 e tantos, fez pelo menos umas 2 ou 3 defesas ali. O goleiro que também começou mal, começou falhando lá no começo das partidas. Ganhou respeito. Ganhou confiança. Enfim, a gente fica na expectativa dos jogadores subirem aí, serem aproveitados futuramente pelo Caribe. Quem que vocês acham que pode realmente chegar e aproveitar melhor essa chance? Eu acho que não só pela copinha que fez, mas pelo fato de não jogar mais a copinha, é uma saída óbvia que o Oia vai subir, né? Acho que até pela necessidade, até a gente tá falando de meia aqui e tal, talvez o Corinthians não precise ir pro mercado. Talvez ter um Oia, por exemplo, no banco para entrar e tentar mudar a partida, pode ser uma coisa interessante. Se for para analisar por qualidade, você tem os destaques, você tem o Rony, você tem o rapaz da direita ali que a gente falou, o Janderson. O Natan, achei um ótimo jogador, também a gente conversou semana passada sobre ele. Mas nesse momento, acho que para encorpar de fato o elenco, eu vejo o Oia. É o nome para subir, né? Aí a Graça Medeiros falou que só que gastaram um valor alto em Ramiro e Sornosa. Vocês acham que eles vão ajudar o Corinthians? Porque eu não gostei deles no jogo contra o Guarani, deixaram muito a desejar. O Ramiro veio de graça. O Ramiro não, o Corinthians não pagou nada pro Grêmio, né? Ele só acertou. O Sornosa sim. Mas de qualquer maneira, eu entendo, óbvio, a questão que ela levantou. E a gente... Mas a grana que... Ela ainda tá falando do Rodriguinho, né? Foi ela que perguntou do Rodriguinho mais cedo. A grana que a gente pagou pelo Sornoso não é nem uma parte do... Enfim, é um pedaço muito pequeno do que o Cruzeiro tá pagando pelo Rodriguinho. Não, e além disso, é um outro perfil de jogador, né? O Sornoso, ele é mais jovem, então o Rodriguinho acho que tá com 30, 31, 32, não sei. Eu entendo o que você levantou, Graça, mas é que eu acho que... Eu sei que parece desculpa, né? É começo de temporada e tal. Mas acho que tem que dar um tempo para os caras responderem. Eu enxergo bastante do Ramiro nesse time. O Sornoso ainda tem um pouco de interrogação. Mas o Ramiro eu enxergo um cara como a longo prazo. Aí ele pode ajudar muito o Corinthians ainda sobre o assunto lateral esquerdo aqui, tem 2 comentários aqui. O Nivaldo falou, traz o Juninho Capixaba de volta. Tá jogando muito o Grêmio. Vai ser difícil sair de lá agora. Né?
E o Gilberto Moreira falou aqui, Romero de lateral esquerdo e ponto. Né? Precisa primeiro renovar com o Romero. Ele precisa acertar o salário primeiro. Enfim, a gente precisa falar do contrato, né? Do contrato do BMG que apareceu aí. Eu tava com medo de chegar nesse assunto. Tem que falar um pouco desse assunto. A verdade é que o Corinthians deu uma enrolada, deu uma escorregada ali e tal. O contrato que o Corinthians fechou com o BMG fixo é de 12 milhões por ano. 12 milhões por ano. O Corinthians recebeu nesse início de 2019 30 milhões, que são 12 milhões desse ano, 12 milhões do ano que vem e mais 6 de um adiantamento de possível, enfim, do que eles acham que eles vão conseguir na participação dos lucros. Porque o Corinthians está tentando, com essa parceria com o BMG, uma remuneração diferente, que vem por participação nos lucros, né? Então vai ser lançado um esquema meu Corinthians BMG de contas e tal, e o dinheiro que o BMG conseguir ganhar através dessas contas com corintianos, que vão abrir contas novas, que vão movimentar as contas ali, uma parte desses lucros vai para o Corinthians. E a remuneração acima desses 12 milhões vai ser a partir dessa movimentação financeira aí. Isso ficou mais claro agora, mas na apresentação do contrato eles não falaram nada disso, eles deram uma ensaboadinha na história e tudo mais, e parecia que era um contrato melhor. Porque sabiam que ia dar... Bom, termina aí. Pode falar, cara, eu tô vendo que você tá se segurando aí. É porque assim, cara, eu matutei muito em cima desse assunto, né, a gente também conversou ao longo da semana, e eu espero muito, mas muito tá errado, que vocês usem essa gravação no futuro pra falar assim, olha o que você falou, você é louco, deu certo. Só que assim, eu acho que o Corinthians, ele não tava no momento agora, nesse exato momento, 2 anos sem patrocínio, tentando reestruturar, vindo Carille, vindo alguns jogadores aí, tá reestruturando de fato. Não tava no momento. Eu sou a favor de arriscar, às vezes alguma coisa e tal, mas não desse jeito, não da maneira como foi. Você fechar fixo um patrocínio de 12 milhões numa camisa Master, desculpa, é ridículo, chega a ser hipócrita até o que o Corinthians fez, porque... E aí entra um pouco do que você tá falando, assim, tentaram ensaboar no anúncio geral e tal. O Andrés, o próprio Rosenberg, que é o cara do marketing e tal, ele sempre teve essa cara meio arrogante, né, de querer parecer mais e soar mais, e é um acordo revolucionário e tal. No frigir dos ovos, é um lixo que o Corinthians fez. O contrato que o Corinthians fez foi uma porcaria. Né? Se você for pensar A única questão que eu coloco é a seguinte, cara, eu também acho que o contrato tem uma chance de dar certo, mas sim, a gente... É uma chance. Há de serviço se vai dar certo ou não. Mas tem uma questão que é a seguinte, cara. A gente tava 2 anos sem patrocínio, cara. Bicho, é melhor do que não entrar nada. Não, eu também acho que eles fecharam isso que não tinha uma opção melhor acho que agora. Assim, então, mas eu acho que talvez a negociação foi mal conduzida, porque nada, o Corinthians é uma marca forte dentro do mercado. E aí eu fico me perguntando, mas será que não tinha nada melhor mesmo do que 12 milhões? Será que o Corinthians de fato pediu isso, 12 milhões pros caras? Eu acho que o Corinthians não deve ter pedido mais, né? Mas sim, aí teve outra proposta. E aí eu acho que uma questão de valorização da marca. Você fechar um patrocínio master de 12 milhões, cara, você pega a grande parte dos clubes brasileiros, todos eles não têm um contrato desse, né? Então, e aí o ponto que eu levanto até do esquema, que como eles fizeram, essa questão de participação dos lucros, é que o Corinthians vai receber 50% do que as ativações do clube fizer com a torcida. Cara, não é porque eu sou corintiano, acho a torcida do Corinthians espetacular, acho que os torcedores abraçam a causa, abraçam as marcas. Eu lembro que, eu era adolescente e a gente brincava em casa, só vão comprar Batava agora, só vão comprar Pepsi, entendeu? Então, tem uma lógica. Só que a marca BMG em si, ela não tem um apelo perto do torcedor corintiano que vai fazer o Corinthians, beleza, vamos abraçar. A impressão que eu tenho é que quando você vai contratar um jogador que você tá com uma certa dúvida se ele vai produzir ou não e tal, você faz o contrato, então, a cada gol marcado você ganha um bônus a mais, né? A cada participação, ou o jogador que se machuca muito, vamos fazer um acordo, se você jogar 30 partidas por ano, você ganha te dão uma graninha a mais, então se você jogar menos, fica só esse salário. A impressão que eu tenho é um pouco essa, né? O Corinthians tá fazendo um teste aí, tá sendo testado pela BMG. Exato. Eu não tô confiando muito no seu, que vale tudo isso, então vamos fazer o seguinte, se você conseguir essas metas, a gente dá um dinheiro a mais. E para dizer que a gente tá fazendo um patrocínio até aqui grande, para você não chegar aí
de mãos abanando, digamos assim, nessa coletiva. Vamos adiantar A gente te adianta até 30 milhões, que já é 12 desse ano, 12 do ano que vem, mais 6 aí, porque a gente acha que 6 vocês conseguem. A mais que isso é que eu acho difícil. Mas você vê que ridículo, o Corinthians começa o ano que vem sem dinheiro de patrocínio. Pra todos os efeitos, é sem dinheiro de patrocínio, porque já adiantou. Sem o dinheiro do BMG. Existe o patrocínio do das BMG. outras... não, sim. Enfim. Desculpa, do patrocínio Master. Começa o ano sem o dinheiro do patrocínio Master. Você tá pensando a longo prazo? Você não tá pensando. Eu acho que assim, enfim, tem esse lado, eu acho que o Ícaro tem muita razão, mas também tem o lado que o Gibson falou. A gente sabe que tá difícil conseguir patrocínio Master, e o principal patrocinador Master da maioria dos clubes brasileiros vai sair do mercado, né? Que é a Caixa. Então tem esse lado também que o Corinthians, de repente, nesses 2 anos, pelo menos o contrato com a BMG pode ter uma renovação e durar 5 anos, mas dura oficialmente 2 anos. O Corinthians vai ter pelo menos aí uma graninha entrando, mas vamos esperar para ver o que vai acontecer desse patrocínio. Se de repente o Corinthians consegue ativar bastante e essa marca aí, enfim... Não, é sério, eu espero muito que eu esteja errado. Daqui 2 anos pode ser um sucesso e o André está falando, tá vendo? Quem duvidou? Eu vou ser o primeiro a falar, olha que porcaria que eu falei, eu tava completamente errado. Não tem problema nenhum em assumir meu erro, mas, cara, nesse momento, nessas circunstâncias, acho que o Corinthians arriscou muito. Sou esquisito, né? Totalmente. Uma última passada aí nos comentários pra gente encerrar esse podcast, Gibson. Lucimar Fernandes, eu tô até no SPC, como é que eu vou abrir uma conta? Pra ajudar o Corinthians, né? Cadê aqui? O Márcio Nascimento falou que acha o acordo ridículo, não tem possibilidade de dar certo. A possibilidade acho que tem, é uma coisa difícil de enxergar. Né? Como o Ícaro falou, esperamos estar errados. Não, cara, né? Mas... eu adoro o Corinthians, eu venho aqui, a gente conversa sobre o Corinthians, eu gosto de falar sobre o Corinthians, mas, cara, não é por causa disso que, beleza, eu vou abrir a conta do BMG pra ajudar no patrocínio do Corinthians, sabe? Acho que foi uma lógica completamente absurda, assim. Diferente você ir na padaria e comprar uma Pepsi em vez de comprar Coca. Porque você ir no banco e abrir uma conta no banco é uma responsabilidade um pouco maior, digamos assim. A ver. Próxima partida do Corinthians, quarta-feira, contra o Red Bull em Itaquera, num horário que eu acho ruim pra caramba, do no meio da semana, 7h15 da tarde. Nossa, esse horário normalmente estou trabalhando. Pra chegar lá é dureza. Enfim, e depois no sábado tem o jogo, que é o jogo da semana, que é o jogo que tá todo mundo esperando. Sabadão, 5 da tarde, lá no Chiqueirão. Em Porks Arena. Corinthians e Porcada. A revanche, né? Mas eles ainda querem jogar o Campeonato Paulista? Então, a gente vai descobrir nesse acho que se jogo, ganhar, eles vão almejar os 3 pontos pra querer continuar a final. Vamos ver se eles vão jogar com o time titular. Como é que vai ser a comemoração caso eles vençam, como é que vai ser o chororô caso eles percam, aí a gente vai entender se eles estão levando a sério o Paulistinha ou não. A gente vai descobrir isso nesse sábado. E o jogo vai ser sábado, o que é bem estranho, um clássico ser no sábado, enfim, claramente para bombar o pay-per-view, né? Para o pessoal comprar o pay-per-view. Estão acabando com o futebol brasileiro aos poucos, né? O clássico é no domingo, TV aberta, todo mundo assistindo. O estádio lotado, todo mundo na frente da TV também assistindo. Agora no sábado... clássico lota, né? Sempre, né? Virou indústria, né? Virou indústria, puramente. Agora, sabadão para todo mundo comprar o pay-per-view aí, gastar o dinheirinho. Em vez de colocar no banco, vai ter que pagar ali pra ver o jogo do Corinthians. Cara, por final, acho que fica só a mensagem, acho que não só da Irmandade pra todo mundo, na verdade, é que, eu sei que parece desculpa, mas é começo de temporada, vamos acreditar que, foram os primeiros jogos aí meio lentos, vamos esperar o Corinthians engrenar, vamos lembrar que nas recentes conquistas do Carille, por exemplo, também começou essa engrenada meio... O Corinthians não à toa era chamada de quarta força. E então... o Carille tem histórico contra o time de verde, né? Exato. Ele a mudança da temporada em 2017 com o Carille... 2017. 2018 também foi importante. Foi com a porcada, então vamos acreditar. Vamos em Carille we trust. Beleza. Bem, amigos, chegamos no final deste podcast. O Icarão esteve aqui na semana passada e nos lembrou as nossas redes sociais. Essa semana o Gibson está aqui de volta. Eu sei que ele estudou muito essa semana. Respondi ontem, Cristiano. Então, por favor, relembre aos nossos espectadores e ouvintes as nossas redes sociais. As nossas 7 redes sociais. Vamos lá. Por favor. Fora aqui o Facebook, está live, tem o YouTube, Instagram, SoundCloud, Twitter
iTunes e Spotify. O cara tá mandando muito bem. Rapaz, aí estou Ó, sério. ei, Todas Semana passada, Irmandade todas elas Corintiana, Irmandade Corintiana com TH, pelo amor de Deus, não vou escrever errado. menos. E só no Twitter que é Irmandade Timão. E lembrando, pessoal, que após as partidas estamos fazendo o nosso live No lá YouTube. no YouTube. Então, se você Geralmente gosta ali dos uns 20 comentários e minutinhos tal, depois da partida, né? que a gente precisa somar, fazer as notas. É, exatamente. Mas aí, uns 20 minutos depois da partida, tem o nosso live pós-jogo no YouTube. É isso, amigos. É isso Ficamos aí. por aqui. É isso, meus amigos. Vai, Corinthians! Vai, Abraço, Corinthians! Brumadinho. Boa semana. Força, Brumadinho.